nesse momento que tu tava, né, em todas essas transações que foram feitas ali, né, de persistir, a persistência ali, em que você se agarrou para você não desistir? Você disse, cara, eu vou continuar por conta disso. Qual era tua visão futura, assim, que te fez permanecer? Cara, o que que eu vou te falar, assim, como eu era muito novo, né, primeiro, eu sempre tive uma visão que as pessoas, no geral, que eu via no ramo da construção eram bem-sucedidas, porque é um ramo, em tese, instável, então eu sempre tive esse foco. Eu sempre gostei do ramo da construção, porque eu via que todo mundo que empreendia nesse setor dificilmente era uma pessoa mal-sucedida, porque é um setor forte. Só que assim, eu sempre tive dentro de mim esse negócio de acreditar muito no meu feeling, no meu desejo, no meu sonho. Então, sempre que eu tive essas adversidades, cara, eu sempre me mantinha positivo, eu sempre acreditava que ia aparecer alguma oportunidade, que alguma coisa ia acontecer de diferente que ia fazer isso se tornar possível. E tudo na minha caminhada foi indo assim. Eu sempre brinco, cara, que sempre que eu chego numa encruzilhada da minha vida, do nada aparece uma luz, cara. E eu vou dizer que eu não sei explicar da onde, mas a gente sabe, né? É Deus, né? É a fé, é Deus. Mas teve vários momentos na minha vida até hoje que, cara, eu chego numa encruzilhada que eu não sei para que lado ir, do nada aparece alguém. Eu já tive profeta que falou comigo, bicho. Isso que eu não sou um cara que eu não era muito cristão. Quem me apresentou a palavra de Deus, vamos dizer assim, foi minha esposa. Então, a minha vida, cara, é muito doida, porque já veio profeta do nada, que de bonezinho, um cara que eu nunca ia dizer, veio falar coisa comigo que ele nem sabia da minha vida. Então, assim, são coisas que vão acontecendo que vai te abrindo as portas e vai abrindo caminhos e vai te direcionando meio que intencionalmente ou até de propósito, né? Mas vai te levando para onde que a gente... Tem uma história da minha vida, William, que quando eu tinha 12 anos, o Felipe vai lembrar disso, né? Que ele tá ali na técnica, meu irmão. A gente ia de bicicleta e a gente morava perto da Câmara de Vereadores. E eu pegava a minha bicicletinha para ir para aula, para ir para a escola que a gente estudava, a gente descia o morro e ia reto e chegava na escola. Cara, eu era fissurado porque eu queria trabalhar na prefeitura ou na Câmara de Vereadores. Então, mas eu não tinha uma noção do que era o quê. Então eu pegava a bicicleta, eu subia o morro para passar na frente da Câmara de Vereadores e daí eu parava e ficava dizendo assim, pô, um dia eu queria trabalhar ali. Por quê? Porque era uma coisa que eu sonhava, 12 anos, né, cara? 12 anos, lá em Ituporanga. Daí eu descia o morro e ia pra aula. Então, tipo, volta e meia eu passava e eu ficava parado. Lá não é que nem aqui em Indaial, que a Câmara tu entra a hora que tu quiser. Lá pra entrar era só... tinha que ter horário agendado, a recepção era trancada. É diferente de como é aqui na nossa região. Então eu passava lá, daí eu não sabia se dava pra entrar, era um negócio... Mas eu ficava olhando e pensava... Passou a minha vida quando eu vim para Indaial, depois de um tempo, onde eu fui trabalhar na Câmara de Vereadores. O primeiro dia que eu fui trabalhar na Câmara de Vereadores, cara, o que veio a chave para mim? Cara, é uma coisa que eu sonhava quando eu estava na minha pré-adolescência. E sonhava muito, imaginava, e eu me imaginava fazendo discurso político. Sempre eu brincava fazendo discurso político. Hoje eu trabalho na política, estou aqui empreendendo. Mas eu acredito muito nisso, que aquilo que tu tem fé, né, aquilo que tu idealiza na tua vida, você tem que ter a fé e acreditar, se planejar, imagina fazendo aquilo. A fé é isso, né, Jamer? Tu já imaginar, tu já se imaginou construindo casa, tu já... muitas coisas, tu foi pro inglês, tu foi para um intercâmbio, tu já estava imaginando as coisas que já hoje estão acontecendo na sua vida. Então acredite sempre. Essa questão da gente olhar e se imaginar é muito doido, porque falando agora eu lembrei de um negócio que eu raramente falo, que é o quê? Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu tinha uns 19 anos, e ela tinha uns 17 para 18, quase 18. E ela é de Itapema, então eu ia todo final de semana pra lá. Como eu era ainda menor de idade e tal, não tinha muito dela vir pra cá, eu tinha que ir pra lá. E, cara, eu nunca me esqueço, na época eu andava com um Celta emprestado do meu irmão, que meu irmão me emprestava o carro, o Sidney, ele me ajudou muito. E eu andava com um Celtinha, 2 portas, sem direção, que ele me emprestava, e eu ia lá pra Itapema, cara. Todo final de semana eu ia pra Itapema na minha esposa. E, cara, na época eu tava começando as 2 primeiras casas com meu irmão.
Eu lembro certinho. Eu lembro porque o meu sogro tinha acabado de fechar o material de construção dele e eu comprei para essas 2 primeiras casas piso do meu sogro. Então eu tenho bem certinho essa memória. Eu ia para Itapema, eu nunca me esqueço. Eu botava lá no lado do carro para dar uma volta e eu pegava aquela avenida da meia praia, eu dirigindo o Celtinha, eu ficava olhando os prédios para cima. Eu falava para ela, um dia eu vou fazer um prédio aqui na praia. Um dia eu vou fazer um prédio aqui na praia. E falar. E olhar. E olhar. Um dia eu vou fazer. E não deu outra. 6 anos depois, hoje eu tenho uma obra na praia. Nossa, eu Olha me aí. emociono, tá? É muito legal ver essas questões da fé, Então, o que pode fazer na nossa vida, é né, muito cara? doido, cara. As guinadas que a minha vida deu são... Talvez lá em 2018, quando tu tava lá na Câmara de Vereadores falando pra nós assim, eu vou ser o construtor. Eu, tu Menino, falou, é. eu falava, cara. Eu sempre fui um cara bem... Eu acreditava no que eu fazia. É, você vou construir casa. Daí tu falava os projetos, tu mostrava pra nós aquele sonho, cara, do empreendedor, assim. A melhor coisa, a coisa mais gostosa do mundo é tu conversar com alguém que tá sonhando com o seu E tá no empreendimento. começo, assim, que ninguém ainda botou água no feijão dele, ninguém botou coisa Aquele ruim, sonho, o cara né, é tudo brilho, né? É. Então, cara, isso me marcou, assim, eu de Celtinha olhava pros prédios lá alto, né, cara, alto, até hoje o que eu tô fazendo lá na praia é pequenininho, mas é um começo, eu olhava e falava pra mim, tipo, um dia eu vou fazer um prédio aqui, e não vai demorar. Eu falei pra ela, acho que uma vez, eu disse, daqui 10 anos eu vou fazer um prédio aqui. Não deu 10, acho que deu 6. Então, mas porque, cara, Deus foi muito bom e ele abriu muitas portas. Só que um grande fato importante é o quê? Ele abre a porta, só que vai da pessoa ter coragem de botar o pé e encarar essas oportunidades. Porque isso também é uma coisa que eu acredito que foi um diferencial na minha vida. Isso foi uma coisa que meu pai falou pra mim quando eu fui pros Estados Unidos. Ele disse, cara, tu é um filho meu arrojado. Ele falou pra mim essa palavra, eu nunca esqueço, arrojado. É uma palavra do santo mesmo. Arrojado. Meu pai falou, tu é um meu filho arrojado. E eu sou assim, e isso eu ouvi do pai de um grande amigo meu. Ele falou pra mim também uma vez, no dia da inauguração da imobiliária. Ele falou, tu é um rapaz arrojado. Porque, cara, quando eu boto um negócio na cabeça, bicho, não tem quem tira e eu vou até o final. Tipo assim, pode ter uma matilha, uns 50 falando que vai dar errado. Mas se eu acreditar, eu vou até o fim, entendeu?